Odete Reutemann será surpreendida por uma atitude inesperada de sua irmã, Celina. E o que começa como uma desconfiança silenciosa se transformará em um verdadeiro escândalo familiar que deixará até mesmo Afonso contra a própria tia. A sequência promete ser um dos momentos mais explosivos da trama, com acusações, gritos, revelações e uma verdade guardada a 7 chaves vindo à tona. Celina pode estar mais envolvida com Raquel do que Odete jamais imaginou. Sempre acostumada a controlar cada passo de sua família, Odete não aceitará perder o controle sobre a irmã, e muito menos sobre o dinheiro da família Reutemann. Irritada com os sinais de independência que Celina vinha demonstrando nos últimos dias, a vilã resolverá agir pelas sombras. Sem hesitar, ela ordenará que Consuelo verifique detalhadamente os extratos bancários da irmã. O que ela encontrará deixará a megera em fúria. Celina sacou 1/3 de todo o patrimônio herdado do falecido marido. Uma quantia milionária que, segundo Odete, deveria estar sob rígido controle. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. A notícia do saque inesperado será como gasolina no fogo da obsessão de Odete. Ela não perderá tempo. Sem esperar explicações, invadirá a mansão da família em pleno jantar, interrompendo um momento de aparente harmonia entre os presentes. De pé, à frente de todos, ela gritará: "Celina, eu quero saber se você ficou maluca de vez ou o que está acontecendo. Para que você sacou 1/3 do seu dinheiro?" Todos à mesa se entreolham, em choque. Afonso larga os talheres e tenta intervir. "Calma, tia. O que está acontecendo? Do que você está falando?" Mas Odete está possessa e não deixará espaço para dúvidas. A sua tia está falida. A Celina se dedica diariamente a dilapidar a herança que recebeu do marido. E agora isso, 1/3 de todo o dinheiro que ela ainda tinha, simplesmente evaporou. Celina, visivelmente nervosa, tenta manter a postura, mas sua voz falha ao tentar justificar. "Eu fiz uma doação." "Doação?" grita Odete indignada. "Você está à beira da falência e resolveu doar dinheiro assim, como se fosse uma benfeitora da humanidade?" No sentido literal, uma doação é quando a gente pega um dinheiro e dá de presente para uma causa nobre, por exemplo. Responde Celina, firme. A tensão se espalha pela sala como pólvora. Afonso, que sempre foi mais neutro em relação às brigas entre a mãe e a tia, desta vez parece concordar com Odete. "Tia Celina, dessa vez fica difícil te defender." Do outro lado da mesa, Maria de Fátima, sempre de olho em oportunidades, se aproxima e pergunta, num tom mais prático: "Mas não tem como pegar o dinheiro de volta? Recorrer? Que coisa absurda!" Celina suspira, decepcionada com a reação dos familiares. "Claro que não, Fátima. E mesmo que houvesse, jamais faria isso. Seria de uma deselegância imperdoável. Eu sei que a caridade não faz parte do perfil da elite brasileira, mas às vezes acontece." Ela se levanta, pega sua bolsa com dignidade e encerra. "Boa noite para vocês." Enquanto Celina sobe as escadas com a cabeça erguida, o silêncio se instala no ambiente, quebrado apenas pela voz furiosa de Odete. "Eu vou interditar a Celina. Você escutou bem? Eu vou te interditar, sua louca. Está completamente desequilibrada." Mas o que ninguém imagina é que Celina está longe de estar louca. A doação que tanto causou revolta na família Reutemann é, na verdade, um investimento estratégico. A dondoca, há tempos cansada do vazio da vida de aparências e da manipulação constante de Odete, decidiu fazer algo diferente com o que lhe restava. Usou parte da fortuna para se tornar sócia de Raquel na nova fase do restaurante. A parceria entre as duas começou discretamente, com conversas regadas a café e confidências sobre frustrações familiares. Raquel, com sua postura firme e trajetória de superação, despertou em Celina uma admiração genuína. Quando soube da oportunidade de expansão do restaurante da Hípica, Celina ofereceu o dinheiro de imediato, enxergando ali não só um investimento financeiro, mas também uma chance de retomar sua autonomia. A quantia serviu para reformar o espaço, comprar equipamentos de ponta e garantir uma abertura em grande estilo. Raquel, que inicialmente resistiu à ideia de ter uma Reutemann
como sócia, acabou cedendo diante da sinceridade de Celina e do compromisso que ela demonstrou com o novo negócio. Enquanto isso, Odete não dará trégua. Determinada a provar a insanidade da irmã, ela mandará consultar psiquiatras e advogados. Tentará convocar reuniões com antigos amigos de Celina para montar um dossiê com o objetivo de conseguir a interdição judicial. Usará todos os recursos de sua influência e dinheiro para pintar a imagem da irmã como desequilibrada, mas começará a perceber que está perdendo o controle da narrativa. O comportamento de Celina muda. Mais confiante, ela começa a frequentar o restaurante com mais frequência, ajuda na administração, propõe eventos beneficentes e até pensa em abrir uma filial. Sua postura firme e gentil começa a chamar a atenção de clientes importantes, e a parceria com Raquel se mostra cada vez mais frutífera. Odete, ao ver o crescimento do restaurante e principalmente o prestígio que Celina começa a ganhar com a imprensa, passa a desconfiar de que há algo por trás daquela doação. Ela não aceitará ser deixada de lado por uma irmã que antes tratava como frágil e dependente. Maria de Fátima começará a investigar por conta própria. Usará suas conexões para descobrir o que Celina anda fazendo, até descobrir o nome de Raquel, envolvido em contratos e investimentos recentes. A partir daí, a vilã ficará obcecada em descobrir tudo e, se possível, se infiltrar para tirar algum proveito. Fátima fingirá interesse em retomar contato com Celina, tentando se mostrar compreensiva e solidária com os ataques de Odete. Mas por trás do sorriso, sua real intenção será arrancar o nome dos sócios, ver os extratos bancários e saber exatamente quanto Celina está ganhando com esse novo empreendimento. Conforme as informações forem se espalhando discretamente entre os funcionários e colunistas sociais, Odete se verá obrigada a confrontar a irmã novamente. Desta vez, sem plateia. Baterá na porta do quarto de Celina, com os olhos faiscando. Você mentiu para mim, mentiu para todos. Você não fez uma doação. Você investiu. E sabe no quê? No negócio daquela mulherzinha. Celina, de hobby de seda, manterá a calma. Não menti. Só não achei que fosse da sua conta, Odete. Você vai se arrepender dessa traição, vociferará a vilã. Mas Celina não recuará. Talvez quem deva começar a rever seus conceitos seja você. Eu cansei de viver à sua sombra, Odete. E com isso, as tensões entre as duas irmãs atingirão um novo patamar, com consequências imprevisíveis para toda a família. Após o último embate no quarto, Odete deixará o ambiente transtornada, batendo a porta com força e bufando de ódio. Pela primeira vez, ela sentirá que o poder absoluto que sempre exerceu dentro da família Reutemann está ameaçado. E pior, por Celina, a irmã que ela sempre considerou frágil, manipulável e incapaz de agir por conta própria. No andar de baixo, Afonso ainda tentará digerir tudo o que ouviu. Mexido com a postura independente de Celina, o rapaz passará a questionar se a tia realmente está errada ou se foi vítima de uma vida inteira de opressão. Você acha que a Celina está certa em investir no restaurante de Raquel? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários. Fátima descobrirá que César está envolvido com Odete Reutemann e tomará uma decisão estratégica que poderá abalar os alicerces do jogo de poder entre eles. Não será com gritos, nem com escândalos. A jovem agirá com frieza e inteligência, decidida a virar o tabuleiro ao seu favor, mesmo que precise manipular a própria sogra. Tudo começará quando Fátima for convidada para uma tarde de chá na mansão Reutemann, sob o pretexto de reforçar laços com a família de Afonso. Mas por trás do sorriso polido e da postura impecável, a moça levará consigo um plano oculto. Sabendo da proximidade suspeita entre César e Odete, ela jogará uma isca, um comentário casual, aparentemente sem maldade, feito no momento exato. Odete sabia que o César tem um gosto peculiar por mulheres poderosas. Ele diz que admira quem sabe mandar, mesmo que não seja tão encantadora assim. Odete, acostumada a bajulações e reverências, franzirá o senho com a observação ambígua. O veneno, embora disfarçado de elogio, cairá como ácido. A partir daquele instante, algo começará a ruir dentro da poderosa matriarca. A imagem que tinha de César,
homem elegante, galanteador, discreto, começará a se desfazer em pequenos detalhes que até então passavam despercebidos. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente se você quer ver Fátima pagando pelos seus crimes. Nos dias seguintes, Odete observará cada gesto dele com um novo olhar. O modo exagerado como ele gargalha, o perfume enjoativo, os comentários cafonas sobre vinhos caros. Nada mais parecerá sofisticado. A convivência, antes até agradável, passará a ser insuportável. Subitamente, sem dar explicações, ela deixará de responder às mensagens dele, cortará os encontros e recusará qualquer convite. César ficará confuso, tentará reatar os laços com telefonemas insistentes, flores caras, bilhetes escritos à mão. Mas Odete, já enojada, simplesmente decidirá que ele não serve mais. O descartará com a mesma frieza com que se troca uma peça de roupa fora de moda. Fátima, ao perceber o afastamento repentino entre eles, sorrirá satisfeita. Seu plano funcionará. Ela terá conseguido, com apenas uma frase, destruir o vínculo que ameaçava seu próprio controle sobre César. Porém, o que parecia um triunfo logo se transformará em um novo jogo de manipulação. Odete, intrigada e ferida no orgulho, começará a enxergar César com outros olhos. Em vez de descartá-lo de vez, decidirá usá-lo. Afinal, um homem como ele, bonito, ambicioso e facilmente influenciável, poderia ser moldado para algo maior. Durante um jantar em um dos restaurantes mais caros da cidade, Odete reaparecerá diante dele com uma nova postura. Charmosa, segura, controladora. Você é exatamente o tipo de homem que eu preciso ao meu lado, desde que saiba obedecer. César, surpreso com a reaproximação, ficará dividido entre o ego massageado e o receio de cair em uma armadilha. Mas quando Odete lhe apresentar uma proposta tentadora, acesso aos círculos mais seletos da elite, roupas de grife, viagens, eventos, status, ele não resistirá. Aceitará ser consultor de um novo negócio fictício que nunca sairá do papel, mas que lhe renderá visibilidade e mordomias. Começará a frequentar jantares com políticos, festas com empresários milionários e entrevistas em revistas de luxo. Enquanto isso, Fátima perceberá que perdeu o controle. Um dia, ao visitar o apartamento de César sem avisar, ela encontrará um envelope sobre a cômoda com o brasão dos Reutemann. Dentro, uma carta assinada por Odete. César, que prazer ter você de volta ao meu convívio. O jantar foi um sucesso. Vejo você no coquetel do embaixador. Ao ler a mensagem, seus olhos se encherão de raiva. As mãos trêmulas apertarão o papel como se quisessem destruí-lo. Em segundos ela estará de volta ao corredor, batendo a porta com fúria. César abrirá, despreocupado, vestindo apenas um roupão. Não terá tempo de reagir quando Fátima jogar a carta em seu peito. Você se acha muito esperto, né? Mas é só um verme, um vendido, se vendendo para a mãe do Afonso. O que você acha que ela vai fazer quando descobrir que você dormiu comigo e me ajudou a aplicar golpes na próprio filho? A discussão entre os dois será intensa. César tentará se defender, dizendo que tudo não passou de um jantar de negócios, que Odete é uma mulher madura e que sua relação com Fátima é muito mais profunda. Mas Fátima não acreditará em uma só palavra. Você só pensa em se dar bem, César. Você usou minha confiança, minha cama, meus segredos. Você é igualzinho a mim. E por isso mesmo, eu sei como acabar com você. César, pressionado, tentará inverter a situação. Dirá que ela está sendo paranoica, que o está afastando com suas loucuras e inseguranças. Mas Fátima estará decidida a não ser feita de boba. Em lágrimas, mas com o olhar firme, ela o ameaçará. Se você acha que vai continuar brincando comigo e com a Odete, está muito enganado. Vai se arrepender, César. Vai se arrepender de ter me traído. Nos dias que se seguirão, Fátima passará a reunir provas, mensagens, imagens e até extratos bancários que ligam César às transações ilegais feitas a mando de Odete. Discretamente, ela marcará encontros com antigos aliados, incluindo um jornalista disposto a publicar um dossiê explosivo. Sua intenção não será apenas afastar César de vez, mas destruir a reputação dele e, por tabela,
abalar a imagem de Odete Reutemann no meio empresarial. César, por sua vez, começará a perceber que está sendo vigiado. A cada passo sentirá a sombra de Fátima à espreita. Ao pegar o carro na garagem, encontrará o pneu furado. Ao abrir um e-mail, verá uma mensagem anônima com uma foto comprometedora sua ao lado de Odete. Aos poucos, a sensação de poder dará lugar ao medo. Odete também começará a desconfiar de que algo está errado. Suas festas passarão a ser cercadas por sussurros, olhares atravessados e comentários maldosos. Alguém estará querendo derrubá-la, e ela suspeitará que o elo fraco seja justamente César. Enquanto isso, Fátima fingirá calma. Continuará suas aparições públicas ao lado de Afonso, posando como a nora perfeita. Mas por dentro, sua mente trabalhará a 1000 por hora, arquitetando sua próxima jogada. Ela não descansará enquanto não ver Odete e César pagando caro pela traição dupla. E novos desdobramentos virão. Em um evento na Tomorrow, Fátima encontrará Odete frente a frente. A troca de olhares entre as duas será silenciosa, mas carregada de tensão. Odete, com sua taça de champanhe na mão, sussurrará: "Você deveria escolher melhor com quem se envolve, querida." Fátima, sem perder a pose, responderá com um sorriso cínico: "E a senhora deveria saber com quem está lidando." A guerra entre elas estará declarada, e nenhum dos lados mostrará disposição para recuar. E César, preso entre essas duas forças poderosas e implacáveis, poderá ser o primeiro a cair. Mas os próximos capítulos revelarão quem é, de fato, o verdadeiro jogador por trás da cortina de aparências. A partir desse confronto silencioso e venenoso entre Fátima e Odete, o clima nos bastidores da elite carioca passará a ferver. A tensão será palpável em cada evento social, em cada pequeno gesto que, sob o verniz da elegância, esconderá ameaças, chantagens e estratégias de destruição. Odete, ferida no orgulho e desconfiada de que Fátima sabe mais do que demonstra, começará a mover suas próprias peças. Usará seus contatos na imprensa para iniciar uma série de reportagens que, indiretamente, mancharão o nome de César. Colunistas sociais começarão a questionar sua ascensão repentina. Empresários começarão a desconvidá-lo de jantares e um boato de que ele é um garoto de aluguel de madames se espalhará como pólvora. Por trás de tudo, a mão fria e invisível de Odete, que mesmo humilhada, ainda se julgará no controle. César, cada vez mais encurralado, começará a entrar em pânico. Tentará se aproximar de Fátima, implorando por apoio, relembrando os momentos em que foram aliados, cúmplices, amantes. Mas Fátima não cederá. Com o coração endurecido e a raiva em ebulição, ela o afastará com desdém. Você escolheu o seu lado, César. Agora lide com as consequências. A partir dali, a jovem mergulhará num plano ainda mais ousado. Colocar César contra Odete para que um destrua o outro. E ela saia ilesa. Em uma reviravolta digna dos maiores escândalos, Fátima convocará uma reunião sigilosa com um antigo advogado de Marco Aurélio, que detém documentos comprometedores da Era de Ouro da TCA. Usando isso como trunfo, ela colocará César diante de uma escolha. Ou ele entrega provas contra Odete, ou ela entrega os dois à polícia. César, diante da própria ruína, hesitará. Mas Fátima será incisiva. Ou você afunda com ela, ou a afunda por mim. Enquanto isso, Odete, já desconfiada da instabilidade de César, contratará um investigador particular para seguir Fátima. As fotos que receberá, mostrando encontros em hotéis e gravações secretas de diálogos, comprometendo sua reputação, deixarão a milionária à beira de um ataque de nervos. Com sua posição na TCA ameaçada e a imprensa começando a investigar seus contratos fraudulentos, Odete saberá que está sendo cercada. Afonso, por sua vez, começará a perceber que sua mãe está escondendo algo grave. Em um jantar tenso, ele ouvirá, sem querer, uma ligação entre Odete e um senador envolvido em escândalos, e começará a juntar as peças do quebra-cabeça. Enquanto os Reutemann enfrentam o início de uma guerra interna, Fátima se posicionará como a mente por trás de cada movimento. Deixará pistas falsas, derrubará peões estratégicos
e se aproximará cada vez mais do centro do poder. Sardinha vai se tornar o principal responsável por escancarar todos os podres de Maria de Fátima, num escândalo que vai deixar a elite carioca de queixo caído. A vilã, já bem entrosada com a família Reutemann, será surpreendida por uma reviravolta que não apenas colocará sua reputação em xeque, como também colocará em risco o noivado com Afonso, filho de Odete Reutemann. Tudo começará de maneira aparentemente casual, numa tarde em que Sardinha sairá para resolver pendências da Tomorrow e verá, ao longe, Maria de Fátima e Afonso saindo juntos de carro. O casal, rindo despreocupado, estará a caminho de uma entrevista que a vilã dará para um programa especial sobre mulheres influentes no mercado de moda e beleza. O evento será promovido como parte de uma ação beneficente e acontecerá às vésperas do casamento dos dois, que já é comentado entre os colunistas sociais. A imagem da entrevista seria para consolidar Fátima como uma nova dama da alta sociedade carioca. O que ninguém esperava era que Sardinha, extremamente atento e ainda com muito rancor guardado por tudo que Maria de Fátima fizera com Solange, começasse a ligar os pontos. Afinal, ele a conheceu quando ela chegou ao Rio sem um tostão no bolso, desamparada, alegando ter sido vítima de um passado cruel. E foi dentro da casa de Solange que ela começou sua escalada, primeiro como hóspede, depois como amiga e, por fim, como algoz. Solange, ingênua, confiou nela, ofereceu teto, apoio, emprego e até indicou seu nome para oportunidades dentro da Tomorrow, sem imaginar que estava abrindo a porta para uma cobra venenosa. Movido por esse passado recente e pela indignação ao vê-la agora posando de influente e refinada, Sardinha começará a juntar provas. No mesmo dia da entrevista, ele procurará um velho amigo que trabalha com investigação particular e contratará seus serviços para seguir Maria de Fátima discretamente. O detetive experiente vasculhará o passado da vilã desde os tempos em Foz do Iguaçu e descobrirá podres que nem mesmo Sardinha desconfiava. Entre eles, a forma como ela enganou a própria mãe, Raquel Acioli, vendendo a casa da família sem o consentimento da matriarca, fugindo com o dinheiro para o Rio com o objetivo de ascender socialmente a qualquer custo. Ao mesmo tempo, Sardinha começará a montar um dossiê completo. Vai reunir prints de e-mails, cópias de documentos, gravações antigas, inclusive depoimentos de pessoas que foram enganadas por Maria de Fátima ao longo de sua trajetória. O objetivo não será apenas entregar tudo à imprensa, será muito mais do que isso. Sardinha vai reunir o material e, com a ajuda de um amigo cineasta, produzirá um documentário bombástico com o título provisório de A Verdade sobre Maria de Fátima, Ambição, Mentiras e Traição. O vídeo será cuidadosamente editado e incluirá até narração em off e trilha sonora dramática. O lançamento será planejado justamente para coincidir com o evento beneficente no qual a vilã dará sua entrevista. Uma jogada fria, estratégica e calculada. Quando o dia do evento chegar, tudo estará preparado. O local será um centro de convenções luxuoso em Ipanema, decorado com flores brancas, lustres de cristal e tapete vermelho. Figuras importantes da sociedade, da política e da imprensa estarão presentes. Afonso, orgulhoso, caminhará com Maria de Fátima pelo salão, enquanto Odete Reutemann cumprimentará os convidados com sua habitual altivez. A vilã, com um vestido prata deslumbrante, sorrirá para as câmeras e não fará ideia do que está prestes a acontecer. No momento da entrevista ao vivo, diante de um auditório lotado, a repórter perguntará casualmente: Maria de Fátima, você poderia contar um pouco sobre sua origem e como chegou até aqui? A vilã hesitará por um instante, visivelmente desconfortável. Ela tentará desconversar, dizendo que prefere olhar para o futuro, que o passado ficou para trás e que prefere ser lembrada pelo que conquistou. Mas será nesse momento que as luzes do palco piscarão. A projeção no telão será interrompida pela equipe contratada por Sardinha e, em segundos, começará a rodar o documentário revelador. A música dramática preencherá o salão. Imagens da casa de Foz do Iguaçu, depoimentos de vizinhos, áudios de chantagens, capturas de tela de e-mails comprometedores
E vídeos antigos de Raquel chorando, clamando por justiça, deixarão o público em estado de choque. O auditório, antes glamuroso e elegante, mergulhará num silêncio sepulcral. Solange, que também estará presente, se levantará da cadeira, trêmula, com os olhos marejados. Ela tentará interromper a exibição, mas será contida por Sardinha, que surgirá no palco e pegará o microfone. Com a voz firme, ele dirá: "Essa é a verdade que ninguém quis enxergar. Essa é a mulher que destruiu vidas, enganou a própria mãe e usou todos ao seu redor como degraus para sua ascensão. Hoje, a farsa acaba. Maria de Fátima entrará em pânico. Tentará desligar os monitores, gritará com a produção, mas será tarde demais. A imagem de mulher elegante e sofisticada que ela tentou construir ruirá diante de todos. Afonso ficará paralisado, visivelmente chocado. Em sua mente, flashes do passado recente surgirão. As incoerências nos relatos de Fátima, as brigas com a mãe, os olhares suspeitos de Solange. Ele não precisará de muito tempo para perceber que foi manipulado o tempo inteiro. A partir daquele momento, Afonso se afastará da vilã. Passará a ignorar seus telefonemas, cancelará os compromissos com ela e pedirá um tempo para pensar. Maria de Fátima, tomada pela raiva, decidirá confrontar Sardinha pessoalmente. Ela irá até a casa dele no mesmo dia, batendo na porta com fúria. Ao abrir, Sardinha dará de cara com a vilã transtornada. Os olhos vermelhos, os cabelos desgrenhados, sem maquiagem. Ela gritará: "Como você teve coragem? Você destruiu minha vida." Mas Sardinha não se intimidará. Com um sorriso cínico, ele responderá: "Eu só mostrei quem você realmente é. Quem destruiu sua vida foi você mesma." A discussão será acalorada. Sardinha relembrará cada uma das atitudes sórdidas da vilã. Falará da ingratidão com Solange, da crueldade com a mãe, dos planos para tirar Solange da Tomorrow, das mentiras para conquistar Afonso, da aliança com Odete Roitman e até da tentativa de envenenar Solange tempos atrás. A cada palavra, Maria de Fátima será humilhada. Ela tentará manter a pose, mas não conseguirá. Sardinha, implacável, continuará despejando verdades. Você achou que podia enganar o mundo inteiro, mas sempre tem alguém que enxerga além da aparência. Num momento de fúria e desequilíbrio, Maria de Fátima tentará ir embora rapidamente. Ao descer as escadas da casa de Sardinha, escorregará num degrau molhado. O tombo será violento. Ela rolará até o chão, batendo com as costas e a cabeça. Sardinha chamará uma ambulância imediatamente e o socorro não demorará a chegar. No hospital, após exames detalhados, os médicos darão o diagnóstico: lesão na coluna. Maria de Fátima terá que usar cadeira de rodas por tempo indeterminado. O acidente marcará mais uma virada na vida da vilã. Incapacitada temporariamente, abandonada por Afonso e desprezada pela alta sociedade, ela ficará isolada num quarto do hospital, remoendo a humilhação pública e jurando vingança contra Sardinha. Sua mente começará a arquitetar novos planos, mas agora limitada por seu estado físico e emocional. A dor no corpo se misturará ao ódio crescente, e suas noites passarão a ser povoadas por sonhos de retaliação. Solange, mesmo chocada com tudo, decidirá visitar Maria de Fátima no hospital, mas não por compaixão, e sim para deixar claro que ela não conseguirá tudo o que quer, e nem perdão pelo que fez. A conversa entre as duas será tensa, e Maria de Fátima tentará se vitimizar. Mas Solange não se deixará levar. Com firmeza dirá: "Você cavou sua própria cova. Eu só vim aqui para dizer que agora quem está no controle sou eu. E você não vai levantar dessa cadeira para se reerguer nas minhas costas, como fez da primeira vez." Odete Roitman, por sua vez, se manterá fria. Não oferecerá ajuda à vilã e ainda chamará a queda de Maria de Fátima de natural seleção social. Com isso, a vilã ficará cada vez mais sozinha, cercada apenas por enfermeiros e uma enfermeira designada pelo plano de saúde. Nenhuma visita, nenhum gesto de carinho. Odete Roitman, a mulher mais temida da novela, vai levar uma surra moral e até física de uma personagem que ninguém imaginava. Acostumada a humilhar, mandar e desmerecer quem cruza seu caminho, a poderosa vai se dar muito mal ao tentar atacar a médica da própria filha.
O que começa como uma visita arrogante termina em gritos, puxão de cabelo, tapa na cara e uma humilhação pública daquelas que nem mesmo Odete conseguirá apagar da memória. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente se você quer ver Odete Roitman apanhando na novela. O episódio acontecerá quando a poderosa invadir o consultório da doutora Ana, psiquiatra responsável pelo acompanhamento de Heleninha, e protagonizar uma cena repleta de tensões, ofensas e agressões. A vilã chegará ao local sem avisar, em uma manhã de quarta-feira, com os nervos à flor da pele. Visivelmente alterada, Odete empurrará a porta do consultório, interrompendo uma sessão que havia acabado de terminar. Sem sequer pedir licença, ela invadirá o espaço de maneira autoritária e sentará, encarando a médica, com seu olhar gelado e calculista. A Heleninha bebeu ontem. Ela deve ter comentado com você. Quer dizer, eu espero, né? Swingará Odete com tom sarcástico e acusador, lançando olhares cortantes enquanto tira as luvas de couro, como se estivesse diante de uma serviçal. A doutora Ana, acostumada a lidar com surtos, crises emocionais e familiares disfuncionais, manterá a calma. Ela a observará por alguns segundos, sem pressa em responder. Mas sua resposta virá com firmeza. A recuperação tem um método, dona Odete. Eu não sou o método. E atualmente, ficar limpa não é prioridade da Helena. E claramente, nem da família. A frase acertará Odete como uma pedrada. A empresária se inclinará sobre a mesa, a mão tremendo com a voz firme, mas carregada de desprezo. Você está insinuando que eu sou responsável pelas recaídas da minha filha? Que tipo de médica é você? Ana se levantará com elegância, caminhando até a estante atrás da mesa e retirando uma ficha. Sem levantar o tom, dirá: o tratamento é voluntário. Ninguém pode curar uma pessoa que não quer ser curada. E ninguém melhora quando vive cercado por manipulações. A fala será a gota d'água para Odete, que perderá o controle. Tentar me culpar não vai resolver a sua incompetência, querida. Disparará, com veneno escorrendo na entonação. A terapeuta, pela primeira vez, mostrará um leve tremor nas mãos, mas não recuará. Senhora, não existe conduta profissional que me obrigue a ser insultada. Acho melhor a senhora ir para casa, dirá com os olhos fixos na mulher que tantas vezes humilhou pessoas com um simples movimento de sobrancelhas. Mas Odete, provocada, se aproximará demais, apontando o dedo no rosto da médica. Você não tem ideia com quem está lidando. Eu sou Odete Roitman, sussurrará com desprezo. Nesse momento, em uma reviravolta que ninguém esperava, a doutora Ana, visivelmente incomodada, tentará manter a compostura, mas perderá o controle por alguns segundos. Ela segurará o braço de Odete com firmeza e dirá: saia, agora. Odete a empurrará, e então, num ato explosivo, a médica revidará com um tapa. Um tapa estalado, direto, seco, seguido por um puxão de cabelo inesperado. As duas se atracarão rapidamente, mas serão separadas pela assistente da doutora, que ouvirá o tumulto e entrará apressada na sala. Ela me agrediu, berrará Odete, tentando recompor os cabelos bagunçados. Essa mulher não tem condições de exercer a profissão. Chega! A senhora entrou sem permissão, invadiu meu local de trabalho e me ofendeu desde o primeiro minuto. Vá embora antes que eu chame a polícia, retrucará Ana, agora com o tom autoritário que tanto incomoda Odete. É nesse exato instante que a porta se abrirá novamente, revelando a silhueta de Heleninha. A jovem, pálida, trêmula, olhar perplexo, observa a mãe no centro do caos. Mãe, o que é que você está fazendo aqui? Zerênia pergunta sem acreditar no que está vendo. Odete, ainda se recompondo, aponta o dedo para a médica e tenta inverter a narrativa. Vim tirar satisfações sobre o péssimo atendimento dessa mulher desequilibrada. A culpa é dela se você voltou a beber. Heleninha, sentindo o chão sumir sob os pés, balança a cabeça lentamente. Não, você não fez isso. Você veio até aqui para humilhar a única pessoa que tem me ajudado de verdade. Eu vim porque me preocupo com você. Essa mulher está te destruindo, Heleninha, responderá Odete, já elevando o tom de voz, deixando escapar lágrimas que ela tentará conter, mas que não serão de tristeza, e sim de pura frustração por ter perdido o controle da situação.
Você sempre foi boa em destruir os outros. Acha que amor é controle? Que cuidado é vigilância? Mas é só veneno, mãe. Só veneno, dirá Heleninha, com os olhos marejados, caminhando até a doutora Ana e ficando ao lado dela como um ato de resistência. Odete tentará insistir, mas a filha a interromperá com um grito. Vai embora! Você não tem o direito de vir aqui! O silêncio tomará conta da sala por alguns segundos. Odete encarará a filha como se estivesse diante de uma desconhecida. Por trás da elegância, do casaco de grife e da maquiagem impecável, surgirá uma expressão de incredulidade e uma ferida que ela jamais admitirá em voz alta. Mas antes de deixar o local, virará para a médica e soltará mais uma de suas pérolas. Você ainda vai se arrepender de ter me tratado assim. A doutora não responderá. Heleninha, por outro lado, a conduzirá até a porta com passos firmes e olhos ardendo de fúria. Você não tem mais domínio sobre mim, mãe. Acabou. Lá fora, os olhares de pacientes na recepção acompanharão a saída da socialite, que passará como uma tempestade pela sala, ignorando todos, com o salto estalando no piso frio e a bolsa balançando no braço. Um retrato de soberba ferida. Enquanto isso, dentro da sala, Heleninha desabará em prantos nos braços da médica. Ana não dirá nada, apenas a acolherá em silêncio, permitindo que a dor saia sem precisar ser explicada. Mais tarde, a notícia do escândalo chegará aos ouvidos de Ivan, que ficará perplexo. O executivo ligará para Heleninha e marcará um encontro, decidido a não permitir que Odete destrua ainda mais a vida da filha. A tensão entre mãe e filha, agora mais evidente do que nunca, promete se transformar em um novo ponto de virada. Mas antes disso, Heleninha ainda terá de enfrentar os próprios demônios internos, revisitados após o confronto com a mãe. Ela se trancará em seu quarto naquela noite, recordando momentos da infância e tentando entender em que momento tudo se rompeu. Do outro lado da cidade, Odete estará sentada em sua poltrona favorita, diante da lareira da mansão. Com um copo de conhaque na mão e o olhar perdido no fogo, ela murmura. Ninguém escorraça Odete Reutemann. Ninguém. Na manhã seguinte, o clima entre Heleninha e a doutora Ana será de cumplicidade. A paciente chegará mais cedo ao consultório, carregando consigo uma sacola com flores simples, colhidas no jardim da mansão. Desculpa pela minha mãe, dirá, com um sorriso tímido. A médica aceitará o gesto com serenidade e responderá. Você não tem culpa dos atos dela, Heleninha, mas tem o poder de decidir o que fazer com a sua vida agora. Enquanto isso, Odete Reutemann reunirá seus advogados em sua sala pessoal. Com os braços cruzados, a postura rígida e a voz firme, ela exigirá uma investigação sobre a conduta da terapeuta, ameaçando acionar o Conselho Regional de Medicina. Essa mulher ultrapassou todos os limites. Precisa ser punida, dirá com um olhar que queima de ódio ferido. Do outro lado da cidade, Ivan marcará um jantar com Heleninha. O objetivo será apoiá-la emocionalmente e buscar um novo caminho para recomeçarem. Ao vê-la mais serena, ele sorrirá. Você parece mais forte. E ela responderá com um brilho nos olhos. Talvez porque pela primeira vez eu tenha dito não à minha mãe. A tensão, no entanto, se espalhará pela família Reutemann. Afonso ficará sabendo do escândalo e enfrentará a mãe em uma discussão acalorada. Você está perdendo a sua filha, mãe. E tudo por causa do seu ego, disparará, sem medo. Odete, irritada, mandará que ele saia da sua frente, mas o abalo ficará evidente. Nos corredores da TCA, boatos sobre o episódio começarão a circular. Funcionários comentarão baixinho o tapa, o puxão de cabelo e o escândalo envolvendo a temida Odete. Alguns rirão discretamente, outros se espantarão com a coragem da psiquiatra. Marco Aurélio, ao saber do acontecido, soltará uma de suas tiradas ácidas. Odete Reutemann, derrubada no grito por uma doutora de jaleco branco. Isso eu queria ter visto.